Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós acreditamos de que a fé se aprende, todo ser humano tem uma medida de fé e Deus não quer poupar essa medida, mas a gente, como um primeiro passo ou primeira instância, a gente precisa ativar essa fé, descobrir essa fé. É como um tesouro. E todo tesouro você precisa cavar. Todo tesouro, para você encontrar, você precisa de insistência, você precisa de busca, você precisa de movimento. Então por isso que oração termina com ação. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então você que está aí chegando no gravado, você que está aqui no YouTube, ou que está aqui no ao vivo no Instagram, bom dia família JC. Nós estamos construindo uma família aqui, aonde o cabeça não sou eu, o cabeçudo, é o Cristo, Jesus. E nós somos o corpo dele aqui, querendo aprender, querendo avançar, querer continuar andando na esperança que ele coloca na nossa mesa, na paz e na alegria que ele coloca dentro de você. Amém? Então abra sua Bíblia aí, por favor. Boa segunda-feira a todos, se é que você está no gravado assistindo na segunda-feira. Mas não importa, a palavra de Deus ela é atemporal, ela está fora de todo tempo cronológico. Então, aonde você estiver aí, se alguma amiga te mandou, se algum amigo te mandou esse vídeo, essa live, que Deus te abençoe. Na verdade, é o Pai que está que está ligado na sua vida, que quer falar com você através desse vídeo, tá bom? Creia nisso, né? Queira crer. Independente da sua classe social, independente dos seus estudos, independente do seu cenário de vida, independente do que já aconteceu no passado e que está rolando no presente, Deus é com você. E aqui no Cola na Videira, a gente ensina, como um canal de Deus, a você ser com Ele. Deus é comigo, mas eu preciso ser com Ele. É uma mão de duas vias, tá bom? Então abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 10. Lucas, capítulo 7, versículo 1 a 10. E deixa eu dar aqui bom dia quando você abre aí no gravado. Nós estamos juntos. Manda um check de aí no comentário, pelo amor de Deus, né? Manda um tô ligado, tô aqui, eis-me aqui, tá? Margarete, Nara Luzia, a Grazi, Cola na Videira. Você que está aqui no ao vivo, dispara o dedinho no coração, não estou vendo vocês disparar o dedinho no coração e manda para alguém. Usa o aviãozinho aqui embaixo, manda para amiga, vamos na live, vamos no Devoke, manda lá para ela. Manda para o seu amigo, seu irmão, Grazi, a Laurinha, a Rosa, o Yuri, Cláudio. Tem alguém pela primeira vez aí? Tem alguém pela primeira vez aqui? Luzia. Gente, hoje eu acho que praticamente Renatinha, Ana Márcia, Ana Carol, Lu Mayuma, a Sandra, a Dani. Bom dia, gente. Bom dia. Olha só. Eu. Profeta Paulo Henrique é novo, né? O Paulo Henrique de antes já é velho, mas o profeta Paulo é novo aqui. Que a sua semana seja abençoada, irmão. Tô com a canequinha que vocês me deram, ó. Paulo e Lumayuma. A primeira canequinha, lembra? Pai, em nome de Jesus. Eis aqui seus filhos. Eis aqui as almas. No ao vivo e no gravado. Nós somos muito mais do que corpo. Nós somos almas. Então, todos que estão aqui, de uma certa maneira, estão dispostos a ouvir a Tua voz, meu Pai. O meu pedido é que seu Espírito flua, o Espírito da fé, o Espírito do fogo da fé, que incendeia os nossos corações, que renova os nossos pensamentos, nos dá um novo coração. Fala conosco. Me usa, Jesus. Não me deixa falar pela carne, apenas pelo seu santo nome. E que essa pessoa possa sair daqui despertada
com mais um tijolo na sua fé, com mais um passo na sua fé. Que ela saia daqui com um novo entendimento, que ela saia daqui com uma sabedoria, que ela possa sair daqui de uma forma diferente de quando ela entrou. Eu sei que depende dela pedir, mas eu sei também, Pai, que se você quiser, você pega ela. Amém? Então nós estamos juntos, colados na videira. Amém. Olha só. A cura do servo de um centurião. Centurião era um oficial romano responsável por mais de 100 soldados. Roma dominava Israel. Roma não acreditava no Deus de Israel. Roma acreditava em César. Adorava. Eita. Desculpa, pessoal. Roma adorava César, que era o rei lá de Roma. Eles adoravam aquela pessoa. Era divindade para eles aqui na terra. Então, a cura do servo de um centurião é a cura de um funcionário, na linguagem de hoje, a cura de um funcionário, de um general, de um líder no exército romano, responsável por uma equipe de 100 soldados. Tá bom? Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Diz assim a palavra: Tendo Jesus concluído, perceba os detalhes, hein, irmão? Percebam os detalhes. Deus fala nos detalhes. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este estimava muito, ou gostava muito, estava doente, quase à morte. Quase à morte. Tá fixado aí, tá? Você que tá no gravado, Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Hoje tem encontro da família JC, hein? Hoje à noite, 19h30, tem encontro da família JC. Vai ser uma benção. Você tá convidado, você tá convidada. Tá bom? Vamos junto aí mergulhar mais e aprofundar mais nessa fé. Vamos lá. Então, esse funcionário do centurião estava muito doente, estava quase à morte. Quando o centurião de Roma ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhes que viesse curar o seu servo. Este, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência. Aproximando-se de Jesus, pediram com insistência. Ele merece a sua ajuda porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando Jesus já estava perto da casa, o centurião enviou-lhes alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e o outro: venha, e ele vem, e o meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, a ver esta atitude, irmão, Jesus ficou admirado com aquele homem e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel eu encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Ah, mano, isso aqui é muito forte. Essa é uma das curas de Jesus, muito direcionadoras e que dá clareza para nós do quanto que nós podemos experimentar dessa fé
nos dias de hoje, 2022, esta palavra ela é viva para hoje. Esta palavra, essa história que a gente leu, que não é uma história apenas, é a palavra de Deus querendo que você deseje com insistência viver o que esse cara viveu. Viver o que está escrito. Fazer um depara. Eu falo muito do depara aqui. De história, de palavra de Deus para minha vida. De a cura de um servo de um centurião para a sua cura. Que cura que você precisa? Física, emocional, espiritual. Tu precisa de paz. Tu precisa do quê? O que você quer? Se Jesus estivesse na sua frente, ele ia te perguntar o que você deseja. Agora vai vendo os detalhes dessa história. Primeiro, esse cara, ele acreditava em Jesus antes de passar por esse sofrimento? Deste funcionário que ele amava muito, a Bíblia diz, estimava muito, gostava muito. Ele moveu todas as peças dele, todo o poder dele, todo o network, todo o relacionamento dele para resolver o problema do seu funcionário. Ele era um centurião bondoso, mostra a história. E um centurião que não conhecia o Deus de Israel. Um centurião que aparentemente era incrédulo. E se tem uma coisa que faz o ser humano sofrer, é a incredulidade. Duvidar de Deus. Duvidar da existência de Deus. Mas faz parte da nossa caminhada os questionamentos. De todo modo, esse centurião, ele ouviu, olha só no versículo 3. Ele ouviu falar a respeito de Jesus. Como é que esse versículo, ele ouviu falar a respeito de Jesus, se aplica para hoje? Você está aqui na live ouvindo sobre quem? Sobre mim? Sobre a Bruna? Sobre a Betina? Sobre alguém dessa sala? Sobre Jesus. Você está aqui, você entrou nesta live, você está indo gravado ouvindo falar a respeito de Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele ouviu falar a respeito de Jesus, há uma grande chave aqui. Ele mandou pessoas falar com Jesus para vir curar o funcionário dele. E eles pediram com insistência, anota essa palavra aí, com insistência. Precisa ter insistência na fé. Não é só essa história, este ensinamento de Jesus que mostra isso pra gente. Várias outras histórias bíblicas, várias outras passagens, textos da Escritura mostram que a gente deve ter insistência na fé. Por isso que Jesus disse, o erro de vocês é não conhecer as Escrituras, muito menos o poder de Deus. Porque se você não conhece as Escrituras, você vai pedir uma vez, não conseguiu, você pede a segunda, não conseguiu, você pede a terceira, não conseguiu, aí eu desisto. Deus não existe. É porque você não conhece a Escritura que está dizendo, vem com insistência. E além de vir com insistência, quantas vezes que eu vou? Se você conhecer as Escrituras, você sabe que Deus vai responder no tempo dele e não no teu tempo. Por isso a importância do autoconhecimento com L. Alto com L, não o alto meu. O alto meu é importante, o alto seu é importante, mas o autoconhecimento com L é conhecer as Escrituras para experimentar o poder de Deus. E engraçado que esse momento aqui, a Bíblia diz no versículo 1, Jesus, concluído todas as palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Olha os detalhes, irmão. Jesus concluído, quando você lê isso na sua casa, olha só como é importante, você está lendo na sua casa sozinha, por exemplo, a gente quer encorajar você a fazer isso. Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Quais foram essas palavras que Jesus concluiu? Para que essa história do servo de um centurião, do funcionário de um general romano começasse. Qual foi essas palavras que ele concluiu? Aí você vem para cima aqui, ó. Aí você vem para um passo antes. É meio que você fazer uma engenharia reversa, quem entende disso. Você tá aqui e você começa a vir para trás para entender por que está acontecendo isso daqui.
Então você vai para trás e faz uma engenharia reversa e volta. Então, fazendo essa engenharia reversa da fé, Jesus ele disse, no final do capítulo 6, antes de começar o 7 que nós lemos aqui, ele diz o seguinte, ele estava ensinando: por que vocês me clamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Por que você clama a mim e não faz o que eu mando? Aí ele disse: eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E aí Jesus ele disse: esta pessoa que vem até a mim, que ouve as minhas palavras e principalmente pratica a minha palavra, vive a minha palavra, é semelhante a um homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar, por ter sido bem construída. É isso que a gente quer que você faça aqui no Cola na Videira. Que você faça o quê? Tá aqui, ó, tá escrito. Ó, anota aí. O que a gente faz aqui no Cola na Videira? Te ajuda a lançar o alicerce sobre a rocha. Te ajuda a construir uma casa, que é a sua vida. Te ajuda a construir uma casa, que é a sua vida. E aí o que você precisa fazer fundamentalmente? Cavar, abrir profunda vala e lançar o alicerce sobre a rocha. Jesus é a rocha. A videira é a nossa rocha. Isso também está escrito nas escrituras. Não sai da minha boca isso. Espírito Santo, por favor. Só você para colocar o entendimento aí. Só você para tirar as distrações e colocar dentro dessa pessoa uma decisão. Uma decisão de querer crescer como ser humano e principalmente de querer nascer de novo. É necessário nascer de novo, como diria Jesus. Então esse homem que logo após Jesus ter concluído este ensinamento, este homem resolveu praticar. Este homem romano que acreditava, adorava César e não a Jesus e muito menos a um Deus Pai, Criador de todas as coisas. Ele decidiu pela dor, ele decidiu construir uma casa, cavar, abrir uma profunda vala e lançar o alicerce sobre a rocha. O problema é que a gente primeiro quer que Deus faz para depois eu ir. Primeiro eu quero ver o agir de Deus e depois eu vou. Aí depois eu acredito. Então, por exemplo, o centurião, nem ele foi até Jesus. Ele chamou anciãos de Israel, judeus, como está escrito aqui, e pediu com insistência. Ou seja, significa que eles chegaram até lá e eles não foram muito bem atendidos, não. Foram meio barrados no baile. Para a Bíblia falar que foi com insistência, é porque houve problemas no meio do caminho. E talvez você já está indo atrás de Jesus e está tendo problemas no meio do caminho. E Ele está abrindo a boca e dizendo para você, mulher e homem dessa sala, no ao vivo e no gravado, vem com insistência. Não porque eu quero ver você sofrendo, mas é para que você veja, para que esta fé seja lançada por você, alicerce sobre mim. Quando você fala insistência, é como de fato você ter um trabalho de construir uma casa, cavando, abrindo profunda vala e lançando o alicerce sobre a rocha. Só que muitas vezes, o que a gente faz? A gente quer ouvir, você está aqui para ouvir a palavra, mas você não pratica. E aí Jesus ele disse, a pessoa é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerce. Aí não tem alicerce.
E quando as águas batem contra ela, a casa desaba. E acontece uma grande ruína naquela casa. Então a pendência sempre é dele, nunca é minha. Sempre é minha, nunca é dele. A autoobservação, a consciência, ela tem que ser constante. Independente do dia bom, do dia mau, ensolarado ou chuva, eu, Bruna, Betina, elas têm uma autorresponsabilidade, assim como você, de avaliar. Eu estou praticando a palavra de Deus? É sim ou não? E se não tá, que bom, quer tá? Porque se você decidir praticar como este homem praticou, você nunca será excluída por Deus. Este homem, se Pedro fosse o cabeça, um dos da equipe de Jesus, nesse momento, Pedro ia com certeza, e provavelmente fizeram isso porque eles tiveram que pedir com insistência, provavelmente ele seria rejeitado. Você é romano, você rouba dinheiro de Israel, vocês dominam o nosso povo, sai daqui. Jesus não faz isso. Se Jesus não fez isso com um centurião romano, que no contexto humano seria obviamente rejeitado pelo povo de Israel se viesse pedir ajuda, como é que ele vai rejeitar você e eu? Ele não rejeita. Por isso que o erro nosso é não conhecer as escrituras, já dizia Jesus. Por isso que eu preciso conhecer, porque se passar dentro de mim um sentimento, mas eu vou ser rejeitado, Deus não vai me ouvir, eu estou sendo mentiroso e estou falando que Deus mente. É muito forte isso. Por isso que eu creio que esta é a nossa geração, que vai comprar uma Bíblia e vai desejar ler a palavra, ouvir a palavra e principalmente praticar a palavra de Deus com insistência. A palavra de hoje ou desta semana é insistência. Semana passada foi o quê? Ousadia. Precisa ter muita ousadia para viver essa palavra, porque é muito contrário ao que o mundo vive, é muito contrário ao nosso dia a dia. É um caminho contrário. Mas é bom demais, vale muito a pena. Agora você tem que saber que é como você construir uma casa, abrindo uma vala, cavando, abrindo uma profunda vala, não é uma vala rasa, é uma profunda vala, e jogando o alicerce sobre a rocha. Ou seja, tem um tempo, tem trabalho, tem dedicação. E eu vejo aqui no Cola na Videira pessoas que se dedicaram, que talvez esteja nessa sala. Vou pegar uma aqui, ó, o Reinaldo, a Lu Mayuma, que está fixada aí o versículo. São pessoas que decidiram construir essa casa desta maneira, cavando um buraco, abrindo profunda vala, não uma vala rasa, lançando o alicerce sobre a rocha, para depois ver a casa construída e no dia mau, porque é uma certeza que teremos aflição, certeza que vai ter enchente, certeza que vai ter barulho, certeza que vai ter ataque, você não será abalada. O problema é que eu me abalo. E o dia que eu decidi, que eu cansei e decidi viver essa palavra, eu e minha casa não seremos abalados se nós estivermos firmes na rocha. Eu não posso depender de Deus para construir essa casa. Primeiro eu construo essa casa, eu desejo construir essa casa, e Ele garante que essa casa não será abalada. Não é o contrário. Você talvez esteja esperando Deus te construir, Deus te blindar, Deus fazer primeiro tudo para você, para depois você andar com Ele. Não é assim. Nunca foi assim. Por isso que esse homem teve que passar por cima. Então, só antes de falar isso, se você foi uma pessoa rejeitada como o rei Davi, se você foi uma pessoa rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, se você não teve pai e mãe, se você tem traumas emocionais de rejeição, e todos nós seres humanos, de uma certa forma, temos registros de rejeição, registros passados de rejeição. Se você conhecer as Escrituras e praticar, você jamais será rejeitado. E pelo contrário, as suas feridas de rejeição, suas feridas emocionais que faz você se sentir rejeitada, tá curado. Tá curado, homem. Tá curado, mulher. Porque tudo que Ele mais faz é cura. E é tão básico para Jesus cura. É muito simples. É raso ainda para Jesus cura. Ele quer fazer muito mais dentro de você e de mim. Ó, esse centurião teve que passar por cima de orgulho, de vaidade,
de achismo. O que meus pares romanos vão achar? O que eles vão achar? O que eles vão achar dessa atitude minha de procurar cura em um judeu? Jesus era judeu. O que eles vão pensar de mim? Será que eu vou ser mandado embora? Ele não quis saber. Ele mobilizou pessoas para isso. E Jesus, no versículo 6, diz: foi com eles. Só que antes de Jesus ir com eles, eles falaram com insistência, chegaram até próximo de Jesus, novamente tiveram que passar pelos obstáculos. Passe pelos obstáculos, moça. Priorize Jesus na sua vida. Priorize ouvir a palavra, que você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Jesus não foi com eles pelo fato deles ter falado isso para ele. Jesus não te recebe ou não vai até você pelas suas obras, pelo fato de você ser amigo do povo ou por você construir uma sinagoga. Se Jesus fosse por causa disso, ele faria acepção de pessoas, diferença entre pessoas. E a Bíblia diz, as Escrituras diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então Jesus não foi com eles pelo fato desse cara ter ajudado o povo de Israel e a ter construído uma sinagoga. Ele foi porque ele já estava vendo a fé dentro desse homem. Ele foi porque ele já estava vendo uma pessoa doida para praticar a palavra de Deus. Na verdade, ele já viu uma pessoa praticando a palavra de Deus, que é chamando a presença dele, que é o quê? Como ele estava ensinando os dois fundamentos. Este homem, acho que Jesus ele deve ter pensado assim, né? Bem rapidamente. Opa, tem um romano aí, tem uma mulher aí, tem um homem aí, tem alguém nessa sala, nessa live, tem alguém aí nesse vídeo do Instagram, nesse vídeo do YouTube, tem alguém nesta sala clamando ajuda, mas desejando não só ouvir a minha palavra, como praticar a minha palavra. Então eu vou com você. Isso é uma condição, irmão. Porque Jesus ele disse: vocês clamam, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. Esse homem não ficou, ai meu Deus, Jesus, pelo amor de Deus, vem aqui. Não. Ele não só clamou, mas ele foi. Movimento. Oração termina com ação. E você está aqui, você está fazendo um movimento. Você consegue se alegrar com isso que você está aqui buscando? E agora você vai viver o dia de hoje praticando o que você está aprendendo aqui. Eu não sei o que Deus está te ensinando, eu não controlo isso. Eu confio nele. Eu confio que o Espírito da fé, que é chamado Espírito Santo, que o Espírito de Deus, Deus é Espírito, está levantando verdadeiros adoradores. Pessoas dispostas como esse romano. E a fé desse romano estava tão ativa que ele não recebeu Jesus na casa dele para tocar no servo, para tocar no funcionário dele. Não fala qual era a doença, mas ele estava doente, quase morto. A sua situação que você está passando aí pode estar quase morta. Tanto faz. Jesus entra na história agora e ele muda a sua história. Amém? Então veja, para a gente terminar, esse centurião, esse romano, mandou dizer, chamou uns amigos e falou assim: agora que Jesus já chegou, vai até ele, sai aqui de casa, vai até ele que está lá na frente esperando a gente, tá querendo entrar, vai lá, não deixa ele entrar não, fala só assim para ele: Senhor, não se incomode, porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Por isso, não me julguei digno de ir falar com você pessoalmente, Jesus. Porém, aqui está a grande chave de sucesso. Você quer uma chave de sucesso? Quer a chave de sucesso? Pega essa frase aqui e vive essa frase. Porém, eu não vou até você aí, Jesus. Porém, diga uma palavra e o meu servo será curado. Esse homem romano, ele reconheceu a autoridade de Jesus. Este homem romano reconheceu a autoridade de Jesus. E aí,
quando você reconhece. E foi isso que salvou meu casamento. Ontem minha filha fez 30 dias de idade. Um mês, mêsversário. E só fez isso porque primeiro Deus me levantou, reconhecendo a autoridade de Jesus. E depois a minha esposa reconheceu a autoridade de Jesus. E antes de que você pense que você não merece, ou de que você não vai conseguir, você que está no ao vivo, no gravado, Bruna tinha raiva de Jesus. Bruna verbalizava: quem é este que morreu por mim? Eu não mandei morrer por mim. Mas o dia que ela reconheceu a autoridade de Jesus, acabou. Vocês entendem isso? Fala aí. Não, e que Ela tá aqui do lado, tá? quando a gente estava no nosso dia a dia e a gente estava tendo os desafios na nossa vida, se a gente lembra disso, isso é tudo. Porque a gente tem certeza de que as coisas vão dar certo do jeito que ele quer. Tô aqui com a profeta. A profeta Bruna Legnaioli. Ela não quer aparecer agora, não? Já a gente vai estar fazendo junto aqui os devocionais novamente. Pera aí, irmãos. Há tempo para todas as coisas. Agora o foco tá aqui na Betina. Presta atenção. Você viu o que ela falou? Não sei se você ouviu. Mas é o lance, a chave é você perceber durante o seu dia. Mano, quando você estiver comendo arroz, feijão, quando você estiver trocando fralda, quando você estiver com medo, quando você estiver no trabalho, quando você estiver sendo atacado, quando você estiver começando a se sentir angustiado, quando você estiver sendo controlada pelo ciúme, quando você estiver sendo controlado pela raiva, é neste momento que você tem que parar e clamar. Lembrar para você mesmo: eu reconheço a autoridade de Jesus. E uma palavra me tira dessa situação. Ô irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus viu isso, Jesus ele disse: eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Ele disse para todos aqueles que acompanhavam, e ele dizia ou ensinava principalmente para os seus discípulos. Tá vendo isso? Nem mesmo em Israel, ou seja, Israel deveria viver essa fé porque eles conheciam as escrituras, mas não vivia a palavra. Conhecer a Bíblia não muda a minha vida, não muda a sua vida. Você pode conhecer, você pode ler 1, 2, 10 vezes, se seu coração não estiver aberto para desejar entender e principalmente desejar praticar, é como uma casa sem alicerce. Vai bater a água e vai cair a casa, vai desmoronar. E você não quer isso, mulher. Você não quer isso, homem. Você não quer isso, não. Hã? Vamos botar alicerce nisso? Eu vou ajudar você. Vamos. O que você quer aí? Vamos. Nós estamos aqui no Cola na Videira, assim, porque minha casa já tá na rocha, irmão. E eu tenho que cuidar dela. Minha casa já tá com alicerce. Eu tenho que continuar cuidando, obviamente, né? Toda casa que você constrói, você tem que continuar dando manutenção, não tem? É assim na fé. Tem muita gente que, mano, viveu coisa extraordinária com Jesus, mas parou de cuidar da casa. Parou de andar com ele. E aí, a casa cai na hora que vem a próxima enchente. Poxa, mas estava alicerçada. Mas você não deu manutenção. Faltou manutenção. Então esta palavra é para os dois tipos de pessoa. Para quem está sem alicerce ou para quem está com alicerce, mas que precisa perceber que precisa continuar dando manutenção. Lembrar da autoridade de Jesus diariamente. Já dizia aqui a profeta. Quando a gente descobre essa autoridade de Jesus e sobre esta palavra, sobre Ele, tudo muda na nossa vida. Quando a primeira coisa que Jesus fez na Bruna, quando ela reconheceu a autoridade de Jesus, foi curar ela do cigarro, do dia para noite. Eu vi com os meus próprios olhos. O que é reconhecer a autoridade de Jesus? É você primeiro crer, enxergar Ele como Filho de Deus e como Ele está vivo. E se está vivo, é porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, é porque Ele venceu a morte. Se Ele venceu a morte, Ele venceu o único problema que o ser humano não resolve,
a morte. Se ele venceu o único problema que o ser humano não consegue resolver, eu vou colar nele. Porque se ele resolveu a morte, ele resolve depressão, que aponta para a morte, ele resolve bagunça, ele resolve prostituição, ele resolve alcoolismo, ele resolve vícios, ele resolve autoestima, ele resolve emocional, espiritual, físico, ele resolve, ele tem autoridades nos céus e na terra. Ele é a imagem do Deus vivo, como está escrito nas Escrituras. Entendeu? Bora, moça, fala. Pode vir, vem aqui. Então taca pau. A reflexão do que te impede de reconhecer a autoridade? O que te faz duvidar da autoridade de Jesus? Ou o que te faz esquecer da autoridade de Jesus no dia a dia? Bom, não sei se você está escutando, eu vou repetir. O que faz você esquecer no dia a dia a autoridade de Jesus? O que impede você de reconhecer essa autoridade? Essa resposta está dentro de você. E a gente tem que ter, porque a gente precisa driblar ela. E voltamos com os Barbixas em Inglês em Ação. E a expressão é... Inglês em ação não, é a palavra de Deus em ação. O que é, amor? Repete aí, fala em voz alta. A gente tem que ter clara essa resposta, porque é onde a gente escorrega. A gente tem que saber o que me faz esquecer. Quando eu sei disso, quando aconteceu, eu sei como sair, eu sei como lembrar. A terapia que a gente mais acredita é a TCC. Essa ansiedade é uma desgraça. Mano, eu tô começando a ficar com uma raiva dessa ansiedade, mas é uma raiva de que impulsiona vocês pra solução. Eu tenho até um vídeo, eu queria muito que, se quem não assistiu, principalmente você que escreveu ansiedade, tem uma solução pra vocês em 6 minutos. Que se você viver o que está falado em 6 minutos, pelo amor de Deus. E eu quero pedir à família JC que compartilhe o vídeo, o último vídeo que tá aí no Instagram, no IGTV, o último vídeo. Eu queria deixar essa tarefa pra vocês. A gente vai se ver hoje à noite, às 19h30. Manda um direct pra mim se você quer participar do encontro e nunca participou. Manda um direct pra mim. Pode mandar, porque eu vou olhar, eu vou te mandar o link da reunião, gratuito. Você entra lá, nós vamos se olhar nos olhos, nós vamos crescer nessa palavra. Porque nas segundas-feiras à noite, são pessoas que estão com mais fome e sede da palavra de Deus. É no Zoom ou no Google Meet, fique em paz, é tranquilo isso. Nós estamos na era da internet, aonde testemunhos são compartilhados, e para cada testemunho que você ouve, é Deus abrindo a boca falando: eu também vou fazer com você. Prega isso. Você tem que entrar em ambientes onde os testemunhos estão sendo falados. Por quê? Porque a fé é real, a fé na prática. A fé de pessoas que decidiram construir a casa com alicerces na rocha, que cavaram profunda vala, que trabalharam junto com Jesus. E aí é Deus abrindo a boca e falando: então, vou fazer com você também. É isso aí. Vamos cavar? Vamos abrir esse buraco aí? Uma profunda vala? Eu tô junto com você. E eu coloco pessoas para fazer isso junto com você. Por isso que nós estamos crescendo aqui no Colo na Videira. Porque a gente quer construir essa família junto. A gente quer ajudar pessoas a construir essa casa. Uma pessoa constrói uma casa sozinho? Não. Ela tem que ter pelo menos um pedreiro, né? E mesmo que você for pedreiro, você tem que ter um ajudante. Você não vai construir uma casa sozinho. Tem muita gente que quer viver essa fé sozinho. Não consegue. Eu já tentei. Eu já tentei. Porque eu gosto de ficar muito sozinho. Eu gosto de ter meu momento de solitude com Jesus. Mas eu também gosto de ficar em casa, sabe? Sou meio chato, caseiro. Às vezes eu não gosto de falar com ninguém. Gosto de ficar quietinho assim, ó. Quietinho. Isso faz parte da minha personalidade. Mas eu sozinho não consigo viver essa fé. Deus sempre colocou pessoas, eu sempre aceitei essas pessoas e continuo tendo pessoas que me ajudam. E agora nós estamos aqui no Colo na Videira há quase 2 anos, todos os dias, clamando aos céus: traga almas, pessoas dispostas a construir uma nova vida, uma nova casa. E aí, quando uma pessoa de uma sala aqui, de um devocional, está disposta, entra 10 para ajudar. Entra Lumayuma, entra Paulo, que já foi ajudado, entra Gisele Bonfá, entra Frida, entra minha mãe. É isso aí. Entra a família JC.
Então todas as segundas-feiras à noite tem às 19h30 um encontro com todo mundo. Quarta-feira, 19h30, só os homens. E sexta-feira, só as mulheres. Tem muita gente que Deus está chamando além dos devocionais para entrar nesses encontros. Porque nesses encontros você vai ver testemunho, como eu já disse. Você vai ver dúvidas. Você vai poder tirar dúvidas. Você vai poder pedir um conselho. E nós vamos juntos pela palavra de Deus falar para você. Não faz sentido, gente. Gente, eu poderia já estar aqui trabalhando. Eu já poderia estar trocando fralda de Betina aqui. Mas é o seguinte, o chamado de Deus na nossa vida, meu e da Bruna, e hoje ela tem clareza disso, é ajudar pessoas a construir essa nova casa. Pela fé. Alicerçada na rocha. E a rocha é o Cristo. É a videira. Ele é a rocha. Ele é a rocha. A pedra angular. Esquece esses nomes, mas ele é o fundamento. Então só faz sentido a gente continuar vivendo. Não faz sentido, eu dar educação pra Betina, cuidar dela, amar ela, viajar com ela. Não vejo a hora de poder assim numa piscina, num tobogã, e me jogar assim no tobogã com ela. Não vejo a hora disso acontecer, gente. Quem tem um tobogã aí, manda um tobogã aí, fala pra mim pra eu ir no tobogã. A Bruna tem um monte de medo nisso, ela vai ter que superar essa barreira emocional dela aí, que ela vai junto nesse tobogã também. Nós vamos junto. Só que a vida não é só essa. Não pode ser só assim, cara. E isso não é exclusivo meu. Isso tem que ser despertado também em você, mulher e homem. A vida não é só essa, irmão. O pau tá quebrando. Pessoas até acreditam em Deus, até clama a Deus, acorda de madrugada 3 da manhã, mas não pratica a palavra. Por isso que bate a enchente, porque vai vir a enchente e a casa cai, desmorona. Não é sobre se você acorda de madrugada para orar ou não. Até porque se você acorda de madrugada para orar, você não abre a sua boca para isso. Você não fica falando para os outros que você acorda 3 da manhã para orar. Jesus fala isso. Você está jejuando? Não deixe que ninguém perceba. Lava seu rosto, sorriso na cara e bora. Oxi. A única recompensa que você tem é às 3 da manhã sozinho, quando ninguém vê. Ali o Pai te recompensa no secreto. Ninguém precisa ver, ué. Quem tá entendendo isso? Por isso que eu não compartilho a minha rotina aqui no Colo na Videira. E se um dia eu compartilhar, pode me internar. A Bruna tem uma assinatura. Não posso ficar compartilhando como é que é a minha intimidade com Jesus. Ficar, sabe assim, lifestyle, stories. Ó, gente, vou orar, ó. Ó, aqui, ó, agora eu vou ler a Bíblia, viu, gente? Ó, não! Nós só estamos aqui na live. E se um dia mudar isso, Deus derruba o Colo na Videira. Porque é dele. Nós só estamos aqui com a pá. Com... O que mais que precisa para construir uma casa? Com cimento. Bora. Eu tô disposto aqui para ir até você e te ajudar a construir a sua nova vida em Cristo Jesus. Só isso. Só isso. Por quê, Bruno? Porque apenas uma palavra muda a sua história. Uma palavra curou esse centurião, sem Jesus estar presente fisicamente. Então Jesus não precisa estar presente fisicamente agora aqui na live, fisicamente, para poder agir na sua vida. Só precisa do quê? Da palavra. Quantas pessoas, irmão, não foram levantadas apenas com uma palavra? Essa é a nossa geração, que vai desejar viver como os Atos dos Apóstolos. Esta é a nossa geração. Esta é a nossa geração que vai levantar pessoas de todo lugar do planeta. E Deus já está fazendo isso, irmão. Cururipe, aqui no Colo na Videira tem assim, ó, Cururipe, Massachusetts. Cidades improváveis. Pessoas improváveis. Bruno, Bruna, Elisângela aí no Vitória do Espírito Santo. Merina, Priscila Schmitz. Alô, Schmitz. Dani Nakamura, Lumayuma. Eu não quero saber se vai estar sol ou chuva, se vai ter enchente ou se não vai ter enchente. Eu tenho que construir a minha casa na rocha. E depois disso, eu tenho que me colocar à disposição do reino para poder ajudar outras pessoas que não conhecem esse caminho a construir a casa na rocha. Quem constrói a casa na rocha não
é dominado pela ansiedade. É ousado dizer isso, não é? Mas isso é o que a palavra diz. Não andais ansiosos por coisa alguma. Então eu quero, em nome de Jesus, sobre essa palavra, vou falar aqui, ó. Você quer saber como é que eu oro, né? Então você vai ver aqui o jumento. Você vai ver aqui, ó. Você vai ver o jumento orando, tá bom? Só pra você ficar de boa aí. Vocês ficam aí me chamando disso, de aquilo, sei lá o quê. Só pra você ver aqui o jumento. Olha aqui, ó. Eu vou falar pra vocês como é que eu oro, tá? Olha aqui. Ora assim, ó. Vou até tomar uma água pra você ver como é que eu oro, tá? Pra ver se você entende uma vez por toda, que é simples. Ó. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma esta semana. Não, aí outra versão diz, outra tradução, não andais ansiosos por coisa alguma. O próprio Deus tá falando, não aceita a ansiedade. Tem gente que quando eu falo isso pode pensar, Bruno, mas aí você tá anulando a ansiedade. Eu não tô anulando a ansiedade, mas quando você cola naquele que é luz do mundo, a luz da vida, não há espaço para ansiedade. Ansiedade mano, ansiedade é escuridão. E a Bíblia está dizendo a palavra, não andais ansiosos por coisa alguma, não esteja preocupado com coisa alguma, mas em tudo. Então não se preocupe com coisa alguma, mas em tudo da sua vida, em tudo da sua vida. Olha o detalhe, em tudo, irmão. Não é uma parte. Ô Bruno, eu posso viver o evangelho 90%? Não. Eu posso viver o evangelho 10% só? Não. O Deus vivo desceu na terra, ele quer você 100%. Assim como ele foi 100% com a gente. Por isso você precisa conhecer a história de Jesus. Quem conhece a história de Jesus é laçado. O Augusto Cury, psiquiatra, escritor, top das galáxias no Brasil. Maravilhoso, inteligente. Ateu, mais ateu que ele não existia. Já dizia ele mesmo. Mas de repente, ele resolveu conhecer a palavra. E quando ele resolveu conhecer as escrituras, ele encontrou com o Nazareno. E hoje ele é colado da videira. A vida dele mudou. Um muçulmano saiu do país dele apenas porque ele leu o livro de Lucas. Foi laçado. Ele resolveu estudar. A fé se aprende apenas no livro de Lucas. Você quer começar a ler a Bíblia? Leia o livro de Lucas. Não vou falar para você ler Provérbios. Eu não posso falar para você ler Provérbios porque não foi assim que eu comecei. Eu não experimentei Provérbios primeiro, então eu não posso passar isso para você. Mas claro, se seu coração estiver queimando para isso, vá. Mas por que as pessoas são? A maioria das pessoas indica para ler Provérbios. Fica um pouco de prateleira isso, né? Sai do prateleira, irmão. Sai do lesco-lesco. Eu comecei a ler o Paulo. Sai do... O Paulo não, começou a ler o Filipenses. Eu também, carta de Filipenses. Mas Deus está mandando dizer para pessoas dessa sala que quer começar a ler a Bíblia, para ler o livro de Lucas. Vai ter algum aí que vai mandar ler Colossenses. Mas eu tô te falando que agora a voz do Espírito, em nome de Jesus, está falando. Você tá com dúvida aí, né, mulher, de como começar ou de como retomar, né? Vem pro livro de Lucas. Vem pro Evangelho de Jesus. A boa notícia de Jesus, conforme escreveu o médico Lucas, inspirado pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, apta para tudo. Temos que botar essa intensidade. Temos que botar esse foco. Tudo que a gente foca expande. Bota o foco na palavra e você vai ver sua vida expandindo. Não há espaço mais na ansiedade, mas tá na hora de você levantar, escovar esse dente, lavar essa sua cara e falar o seguinte: não vou aceitar a ansiedade essa semana. Em tudo eu vou levar, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que a sua mente, que o seu coração esteja guardado, blindado com Jesus. Esta semana, não só no dia de hoje. Quem pegou a senha sabe que tem que ser todo dia a construção da casa. E a palavra garante: perto está o Senhor de todos os que invocam
de todos os que invocam em verdade. Então, minha amiga, se eu invocar o Senhor, Ele vai responder. E se Ele não me responder, eu peço de novo. E se Ele não me responder, eu vou de novo. E se Ele não me responder, vou de novo. E se Ele não responder, vou de novo. Sou teimoso na fé, irmão. Teimoso. Jesus, eu quero te encontrar. Só que o primeiro pedido meus pedidos eram vários. Tudo aqui da terra. Quando eu resolvi pedir o reino, quando eu resolvi pedir conhecer Jesus, só eu e ele e eu, com insistência, porque essa é a palavra da semana, insistência, Ele me respondeu: ok, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. E o que vai acontecer? Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. É muito glorioso isso, cara. Isso é vida, cara. Mano, Deus só tá preocupado com as almas. Deus só quer alma. Deus não quer mais nada. Deus não quer o meu computador. Deus não quer meu apartamento. Deus não quer minha rua. Deus não quer o prédio. Deus não quer que a gente constrói uma casa, um templo do Cola na Videira. Deus quer as almas. O meio disso, como Ele faz isso, aí não tem fórmula. Deixa Deus fazer. Mas Ele só quer as almas. E guarde isso. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreveu: você está abençoado em nome de Jesus. Se você não olhar para a vida eterna, se você não conhecer a vida eterna, se você não saber que existe a vida eterna, se você continuar presa na morte, ou seja, você não reconhece a autoridade de Jesus, você é a pessoa mais infeliz desse mundo. Mas Deus te chamou hoje nesta live, neste vídeo gravado, para você reconhecer a autoridade dele e testar, botar à prova. Testar, você não está provando demônios, não. Você está provando a palavra de Deus. Eu quero experimentar a tua palavra. Eu quero experimentar a tua autoridade, Jesus. Ei, sai da sua boca isso daí, mulher. Sai da sua boca isso aí. Testa, pelo amor de Deus. Eu não vejo a hora de você testar. Nós estamos aqui, ó. Eu. Vai testar aí, já venceu. Eu. Vai testar aí, já venceu. Tá na hora, irmão. Tá na hora. Chega de lesco-lesco. Te espero hoje às 19h30. Então é o seguinte: se você foi abençoado com essa palavra, foram 52 minutos onde tudo que Deus colocou aqui em mim, nós passamos para vocês. Compartilha com alguém, posta nos seus stories, marca o Cola na Videira. Nós precisamos construir esse reino junto com Jesus. E é junto nós. Esse Cola na Videira não é meu, é nosso. Quem está aqui há 2 anos sabe, é nosso. Deus te chamou até aqui. A internet a gente vai usar ela para alcançar almas. Mas já a gente vai ter uma casinha do Cola na Videira. Relaxa aí, fisicamente, é nós. Mas com pessoas que querem apenas aprender a palavra de Deus. Não vai ser um lugar onde não vai ter vontade de aprender a palavra de Deus. Porque tem muito lugar. E eu já fui esse cara que eu sentava no banco e eu só queria que alguém orasse por mim. Mas eu nunca quis ler as Escrituras e aprender as Escrituras. E Jesus garante que a falha do ser humano é não conhecer as Escrituras e a palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Se eu não me engano é isso. Se não, jogar no Google. Não é sobre decorar versículo, é sobre viver eles. Amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. E compartilha também, gente, o último vídeo desse GTV, que a gente falou sobre ansiedade e angústia. Compartilha, por favor. Tô pedindo por favor. Porque tem pessoas que a gente vai chegar somente através de você, Ana Márcia, Reinaldo, Elisângela, somente através de Lumayuma, somente através de Ana Carolzinha bióloga. A bióloga que estuda a criação de Deus Pai. A biologia criada por Deus. É forte. Josi Peps, Margarete, conto com vocês aí para compartilhar, tá bom? Boa semana, tamo junto. Colhado na Videira, bom trabalho, bom compromisso, bom tudo para vocês aí, tá? Até mais tarde, 19h30. Manda o direct que eu te mando um link, tá bom? Deus te abençoe.